Já pensou receber uma promessa que muda completamente a sua vida, mas ter que esperar décadas para ver ela acontecer? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de Abraão e descobrir como Deus confirmou a promessa que fez a ele justamente quando tudo parecia impossível. É uma jornada incrível sobre fé, paciência e, claro, sobre a fidelidade de Deus. Então, vamos começar com essa pergunta aí. Dá para confiar quando tudo ao seu redor, toda a lógica, parece dizer que não tem como? Pois é, essa era exatamente a realidade de Abraão. Ele viveu essa tensão por muito tempo, e é nesse ponto que a gente vai focar. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, olha só esse número: 99 anos. Essa era a idade de Abrão. A esposa dele, Sara, com 89, e todo mundo sabia que ela não podia ter filhos. A ideia de que ele se tornaria um pai de nações, sinceramente, parecia até uma piada de mau gosto, né? Para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a tensão entre a promessa e o tempo que passou. Depois, a mudança de identidade com os nomes novos. A gente vai mergulhar no pacto que Deus fez, entender o sinal dessa aliança e, no final, por que essa história antiga ainda fala tanto com a gente hoje. A nossa análise começa lá em Gênesis 17, mas é importante lembrar que a jornada de Abraão já tinha começado muito antes. Nesse ponto, décadas de silêncio já tinham passado desde a promessa original. Imagina só o que é ter a fé testada assim todo santo dia, ano após ano, com o relógio correndo sem parar. E é justamente aí, Fábio, quando a esperança humana já estava lá no chão, que Deus aparece. E ele não chega pedindo desculpa pela demora, não. Pelo contrário, ele se apresenta com uma declaração que muda completamente o jogo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É uma afirmação de poder que basicamente ignora a lógica humana e a situação impossível de Abraão. E essa reafirmação da promessa não ficou só nas palavras. Deus tornou a coisa toda muito pessoal, dando a Abrão e Sarai uma identidade nova em folha, começando pelos nomes deles. Olha que interessante, o nome de Abrão já era bem forte, significava pai exaltado. Mas Deus eleva isso para um outro nível. Abraão, que quer dizer pai de multidões. Para pensar um pouco. Deus não estava só prometendo um filho. Ele estava escrevendo o destino de nações inteiras no novo nome daquele homem. E o mesmo acontece com Sarai. O nome dela significava minha princesa, algo mais particular, pessoal. Mas ela se torna Sara, que significa mãe de nações. A identidade dela foi expandida. Ela deixou de ser uma figura particular para se tornar uma matriarca no grande palco da história. Mas mesmo com esses sinais todos, a reação de Abraão foi profundamente humana. Ele riu. Não foi um riso de deboche, mas talvez de espanto, de incredulidade. Sabe, isso mostra pra gente que mesmo uma fé gigante pode dar uma balançada quando a espera é longa demais e a realidade é tão dura. Mas Deus foi além de mudar nomes. Para selar de vez a sua promessa, ele estabeleceu um pacto, ou seja, um acordo divino super formal que é deixar os termos dessa promessa claros para sempre. Então, o que é exatamente um pacto? Pensa nele não como um contrato frio de cartório, mas como um compromisso solene, quase como um voto de casamento. É Deus tomando a iniciativa de firmar um acordo com garantias divinas, dizendo basicamente, a minha palavra não volta atrás. Isso aqui é para sempre. E as promessas dentro desse pacto eram grandiosas, com várias partes. Incluía a proteção pessoal, uma descendência que não daria para contar, como as estrelas, a posse de uma terra para sempre e, o mais importante de tudo, uma relação contínua. Eu serei o seu Deus. E para garantir que essa promessa espiritual, eterna, nunca fosse esquecida, Deus a conectou a algo físico, algo que se pudesse ver. Ele criou um sinal, uma marca bem concreta dessa aliança. Esse sinal era a circuncisão, uma marca física na carne que era passada de geração em geração. Ela servia como um lembrete constante de quem eles eram e a quem pertenciam. Era a identidade do pacto se tornando visível. Só que, mais para frente nas Escrituras, fica bem claro que esse sinal físico apontava para uma realidade espiritual muito mais profunda. A verdadeira marca da aliança não era só externa, mas uma circuncisão do coração, ou seja, uma dedicação interna, completa e cheia de amor a Deus. Isso tudo nos leva à pergunta final e talvez a mais importante. O que um pacto tão antigo, feito com um homem no meio do deserto há milhares de anos, tem a ver com a gente hoje? Qual é o legado disso? A aliança com Abraão foi, na verdade, o ponto de partida. O plano sempre foi muito maior.
abençoar todas as nações. E essa promessa atravessa toda a história até encontrar seu cumprimento final na nova aliança em Jesus Cristo, que oferece salvação a todo mundo que crê, sem distinção nenhuma. No fim das contas, a história toda de Abraão se resume a esta verdade poderosa. Mesmo quando a lógica, o tempo e as circunstâncias gritam impossível, a fidelidade de Deus sempre prevalece. A promessa foi feita e, no tempo certo, ela foi cumprida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Olhar para como Deus foi fiel a Abraão, passando por cima da idade avançada, da dúvida, de uma espera que parecia interminável. Isso não é só ler uma história, é observar um padrão divino. E a questão que fica é, de que forma essa fidelidade, vista lá atrás, pode fortalecer a nossa própria fé nas promessas que a gente tem para hoje?